Dia 4 de outubro de 2017. Confira agora o que está em foco nesta noite. Um passeio especial pela história do bairro da Liberdade, um dos mais tradicionais da cidade de São Paulo. É a estreia da nossa nova série Localiza Aí. Assédio entre motoristas e passageiras, um cenário assustador vivido por muitas e muitas mulheres. A repórter Rael Pimenta traz para você um panorama geral sobre essa polêmica. Amor, dor, superação. O episódio de hoje do quadro Minha Vida Dava um Filme conta a história emocionante de Dona Maria. Você não pode perder. Você também vai poder interagir com a gente através das redes sociais. Então, fique ligado. Uma excelente noite a todos. O seu domingo está em foco. Para começar o programa de hoje, eu tenho uma pergunta para você que está aí nos assistindo. O que você sabe sobre o bairro onde mora? Existe alguma região na sua cidade que desperta em você certa curiosidade ou aquela admiração? A nossa nova série vai trazer toda semana um episódio novo sobre um novo bairro, onde você vai poder conhecer a história e as curiosidades de lugares diferentes. É a estreia da série Localiza Aí. Que o bairro da Liberdade é o lugar mais oriental de São Paulo, todo mundo sabe. Mas você sabe o que está por trás desse lugar tão cheio de tradições e cultura? O primeiro episódio do Localiza Aí vai contar tudo o que você precisa saber para curtir ainda mais os passeios pela cidade de São Paulo. Quem vê o bairro da Liberdade cheio de cor, alegria e cultura, não imagina que a história desse local foi marcada por vários fatos sombrios, como os enforcamentos na Praça da Liberdade, conhecido antigamente como Largo da Forca. Essa é a Capela Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Ela foi construída no século XIX para servir de conforto para os criminosos e escravos enquanto esperavam suas execuções por forca. Aqui na Rua Galvão Bueno existe o primeiro cemitério público de São Paulo. Ele era destinado ao sepultamento de indigentes e condenados, mas foi fechado após 1858 com a criação do cemitério da Consolação. Entretanto, alguns moradores ainda dizem que ossadas foram deixadas para trás e estão enterradas debaixo de suas casas. Felizmente, esse período obscuro da história acabou após 1891, quando o bairro da Liberdade foi dividido em lotes. No começo do século XIX, o bairro foi habitado por imigrantes portugueses e italianos. Eles construíram casarões e palacetes que mais tarde se transformaram em pensões e repúblicas, onde viveram os imigrantes japoneses a partir da década de 20. O bairro da Liberdade só passou a ser como nós conhecemos hoje depois do início do século XX, quando os japoneses chegaram e transformaram essa região com sua cultura e tradição. Eu sou Leônidas Ribeiro Shows, advogado, trabalho na Avenida Liberdade desde 1984, há mais de 33 anos. Os principais pontos do bairro, no miolo mais restrito, Praça da Liberdade, Rua Galvão Bueno, Rua dos Estudantes, Rua da Glória, com adereços e enfeites e fachadas e até mesmo construções tipicamente orientais, dão ao bairro um visual muito interessante e muito agradável. Apesar da degeneração grave pela qual o centro de São Paulo passa e ainda vai passar, o bairro da Liberdade, principalmente aos domingos, com a feirinha tradicionalíssima,
extremamente interessante, visuais exóticos. É um local cheio de mistérios. Uma realidade que se incorporou há muitos e muitos anos à Liberdade, especialmente na virada da Avenida da Liberdade para a Rua da Glória, são os engraxates que estão ali já na terceira geração. Avô falecido, filho e neto. São extremamente conhecidos na região. Todo o pessoal do fórum, juízes, promotores, desembargadores, advogados, esse é um grande público aqui por conta da existência do Fórum João Mendes, do Tribunal de Justiça na região, são assíduos frequentadores dessas bancas de engraxate. Meu nome é Gilmar, então estou desde 72 aqui no bairro da Liberdade, né? Sou engraxate e aqui é a minha sobrevivência. Gosto da profissão, que é muito boa, né? E aqui para muito advogado, juiz, promotor, para poder engraxar sapato. E a gente procura tratar eles bem, né? Enfim, é um bairro muito rico em tradição e cultura. Aqui na Liberdade você encontra todos os tipos de produtos japoneses, desde os mais tradicionais como louças e kimonos, até os mais inusitados e criativos. E é um lugar que você encontra coisa fresca, cogumelo, essa parte toda de vegetal. Os restaurantes, que eu venho bastante, tanto rodízio como lamen, udon, que eu gosto bastante, venho com a minha família. Mas não é só de tradição que vive o bairro da Liberdade, a cultura japonesa também é pop. Todas as semanas, jovens apaixonados por animes e mangás vêm até aqui à procura de produtos de seus desenhos favoritos e ativos para cosplay. Cosplay é o hobby de se fantasiar como personagens famosos dos desenhos japoneses. Já tem 10 anos que eu faço cosplay. Já fui jurada, já participei de concursos internacionais. O primeiro episódio da série Localiza Aí chegou ao fim. Espero que você tenha gostado de participar desse passeio pela Liberdade com a gente. Confira agora o que vai rolar no próximo episódio e até semana que vem. Nasci na Moca, bem pertinho da Maloca. Bacana, né? Bom, a gente quer convidar você de casa a participar do programa de hoje de uma forma mais interativa. Aproveitando o embalo da estreia da nossa série, entre nas redes sociais e através da hashtag LocalizaAí, envie uma foto sua em algum lugar interessante, histórico e curioso. As fotos mais legais serão selecionadas e exibidas no final do programa. Agora nós vamos direto com o repórter Marcos Vinícius. Ele está ao vivo na região da Moca com Murilo Almeida, nosso apresentador e um dos responsáveis pela criação do projeto da série Localiza Aí. Boa noite, Marcos. Pois é, estamos aqui na região da Moca, em São Paulo, com o Murilo, que estava gravando um dos próximos episódios da série e fez uma pausa para conversar com a gente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Murilo, conta pra gente mais detalhes sobre essa novidade do Em Foco. Como está sendo produzida a série? Sendo uma experiência maravilhosa, incrível, sabe? Conhecer lugares diferentes, pessoas com sotaques diferentes, sabores nas comidas diferentes. O Brasil é um país continental, de tamanho continental, então para quem gosta de viajar, é um prato cheio. É uma experiência única. Eu nunca tinha viajado por vários cantos do Brasil, onde nós vamos viajar, e mostrar para todo mundo como que funciona cada canto, o que tem de bom em cada canto do Brasil. Legal. Vocês pretendem viajar bastante ainda, conhecer outras cidades, estados e quem sabe até outros países? Com certeza. Bom, inicialmente nós pretendemos mostrar o que tem de bom em cada região aqui do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste, enfim. Posteriormente nós pretendemos sim viajar para fora do país, começando aqui pela América do Sul, vamos tentar passar pelo Caribe, América do Norte, vamos tentar viajar o mundo todo, mas primeiramente vamos tentar mostrar tudo o que tem de bom aqui no Brasil. E já temos aí definido o próximo episódio, que é aqui do tradicional bairro da Moca. Você pode contar alguma coisa ou prefere guardar os detalhes para o próximo domingo? Olha, poderia até te contar, mas vou deixar na curiosidade. Legal, é melhor mesmo deixar no ar.
Bom, Murilo, muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que quem acompanha o Em Foco está adorando a novidade e já está super curioso para o próximo domingo. Obrigado. Voltamos ao estúdio do Em Foco. Muito obrigado, Marcos. Boa sorte, Murilo. No próximo bloco, vamos falar sobre assédio. Até que ponto o comportamento abusivo dos motoristas afeta a vida das mulheres? É daqui a pouco, não saia daí. Ele começou a fazer perguntas para mim, perguntas pessoais, onde eu trabalhava, onde eu estudava, se a gente estava indo para minha casa. Eu desenvolvi o aplicativo depois que eu sofri um assédio e eu fiquei com medo de denunciar porque ele foi me buscar em casa, né? Agora vamos falar sobre um assunto muito sério: o assédio praticado por motoristas de aplicativos de viagens com passageiras. Uma prática que, infelizmente, vem se tornando cada vez mais comum no Brasil. E não é só isso. Para piorar, a maioria das mulheres que passam por esse tipo de situação prefere não se manifestar. A repórter Rael Pimenta, juntamente com a nossa equipe, foi às ruas para buscar uma abordagem mais relevante sobre o tema. Confira na reportagem a união e a luta das mulheres para combater esse crime. Mulher, símbolo de união e conquistas, uma força crescente na sociedade. No entanto, vítima constante de um mal polêmico e, infelizmente, muito frequente: o assédio. E como se não bastasse o assédio na vida das mulheres, essa prática tem um contexto em que é assustadoramente comum: o assédio de motoristas com passageiras. Nas redes sociais, vemos alguns relatos de mulheres que já foram assediadas durante viagem, mas a maioria prefere ficar em silêncio. O assédio ele se caracteriza por uma prevalência da vontade de alguém sobre a de outra pessoa, para poder intimidar essa pessoa ou trazer algum tipo de relação não consentida para quem sofre o assédio sexual. E a mulher acaba ficando constrangida e acaba não relatando ou não impedindo que isso aconteça. Nossa equipe conseguiu falar com uma vítima que preferiu não se identificar. A universitária de 18 anos que costuma usar um aplicativo de viagem pelo menos uma vez por semana. Recentemente, ao voltar para casa utilizando o serviço, passou por momentos de terror. Eu estava saindo da balada com duas amigas e elas entraram no carro, a parte de trás, e eu entrei na frente. E aí ele começou a fazer perguntas para mim, perguntas pessoais, onde eu trabalhava, onde eu estudava, se a gente estava indo para minha casa. Eu comecei a me sentir desconfortável. A gente não pode deixar de mencionar que ainda vivemos em uma cultura machista, né? A gente, durante muito tempo, a gente está começando a ter algumas mudanças culturais, né? Que acaba dando um pouco mais de voz, né, à mulher, né? E algumas vezes, em alguns momentos, a mulher acaba se sentindo culpada por conta dessa relação de assédio. O artigo 213 do Código Penal determina que constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso, pode gerar uma pena de 6 a 10 anos de prisão. Eu comecei a me sentir muito culpada. Eu achei que era culpa minha dele ter dado em cima de mim, porque eu estava saindo de uma balada, porque eu estava com uma roupa curta, e foi muito difícil entender. E agora eu tenho muito medo de pegar qualquer transporte desacompanhada, principalmente se for de um homem. Primeiramente, ocorre o efeito social, né? Que aquela pessoa que sofre o assédio, ela acaba se sentindo culpada em relação a isso e aquilo acaba se transformando numa relação normalizada, né? Que a gente chama de naturalizado, né? Que não é natural, né? Ela acaba achando que é natural, mas na verdade foi naturalizado, foi construído por aquela relação. Neste ano, justamente no Dia Internacional da Mulher, uma conquista importantíssima contra o assédio: a legalização de um novo aplicativo de viagens para as mulheres. Uma novidade que partiu da empreendedora Gabriela Correia. Lady Driver é um aplicativo que conecta passageiras mulheres a motoristas mulheres, né? Para trazer mais empatia, mais tranquilidade durante as corridas. Eu desenvolvi o aplicativo depois que eu sofri um assédio por um carro chamado no aplicativo.
E eu fiquei com medo de denunciar, porque ele foi me buscar em casa, né? Esses medos que a gente tem, né? Do dia a dia. E aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, se eu passei por isso, um monte de mulher já deve ter passado também, né? E eu falei, nossa, eu acho que seria bem mais interessante eu poder andar com uma mulher, eu acho que ia me sentir mais à vontade, né? Eu acho legal, mas eu preferia que não precisasse ter isso, entendeu? Que os homens não viessem para cima, entendeu? E aí a gente não precisa ter isso. Acho meio separatista, não acho legal, mas a gente vai ter que acabar usando. Eu acho que enquanto a gente não conseguir viver numa sociedade igualitária do ponto de vista das liberdades e as mulheres se sentirem ainda coagidas em diversos sentidos, eu acho que é uma atitude protetiva bastante válida. Principalmente nós, meninas mais novas, a gente se sente bem mais confortável. Todas as meninas da faculdade, a gente sempre conversa sobre isso, que é meio desconfortável pegar um homem assim de madrugada, somente sozinha, assim, eu não pegaria nunca. Sempre pego com alguém durante a noite, né? Durante o dia tranquilo. Mas acho então super necessário. Assédio, um crime que precisa ser cada vez mais denunciado. Um mal que perderá sua força contra a união de milhares de mulheres. Pode ser que, né, os motoristas do sexo masculino, alguns, né, que às vezes têm uma cabeça não muito legal, pode ser que eles também tenham essa consciência de que não pode assediar uma passageira, que eles têm que ter o respeito que ali é uma prestação de serviço, não é um momento de paquera, né? Enfim, não é nada disso. Pois é, no próximo bloco teremos a participação ao vivo de um casal que ficou conhecido nos últimos dias. Os dois compartilhavam uma viagem quando ocorreu um episódio lamentável de assédio entre o motorista e a passageira. Você verá a situação através do ponto de vista desse homem, namorado da vítima, além da opinião dele sobre o assédio praticado contra as mulheres. Vale a pena conferir. E também teremos a história incrível de Dona Maria, que passou por grandes emoções na vida e hoje é protagonista do novo capítulo do nosso quadro Minha Vida Dava um Filme. Fique com a gente! Ela sempre disse para mim, eu gostaria que você conhecesse meu irmão, eu falo muito de você para ele, falo que você é bonitinha. Nossa repórter Rael Pimenta está ao vivo com o Fernando e a Alessandra. O casal passou por uma situação extremamente desconfortável durante uma viagem compartilhada em um aplicativo de viagens. Eles não puderam comparecer com a gente aqui no estúdio, mas estão ao vivo agora com a Rael. Boa noite, Rael. Boa noite, André, Ana, boa noite a todos. Como vocês disseram, estamos aqui com o Fernando e a Alessandra para falar sobre esse caso que repercutiu bastante nos últimos dias. Fernando, boa noite, Alessandra. O que aconteceu naquela viagem? Boa noite. Foi uma situação bem chata, bem constrangedora que a gente passou, né? Eu estava indo trabalhar, eu chamei o motorista compartilhado, né, a caminho do serviço. No meio do percurso, a minha amiga, minha colega de trabalho entrou, a Alessandra. E o motorista que antes estava conversando comigo, ele começou a conversar com ela, mas começou com muita intimidade. Ele começou a brincar muito, eu vi que ela não gostou, eu vi que ela ficou sem graça. Ele começou a assediar, sabe? Ela ficou muito intimidada, eu fiquei revoltada. Alessandra, que você falou alguma coisa para ele? Qual foi o seu sentimento naquela hora? Olha, eu pego o carro compartilhado todos os dias para ir ao trabalho. Coincidentemente, eu peguei o mesmo carro que o Fernando e ele começou a entrar no meio da nossa conversa, fazer perguntas íntimas diretamente para mim e eu me senti muito incomodada, mas ao mesmo tempo eu não sabia realmente a minha situação, a reação que eu teria, se eu saio do carro, se eu paro. Ainda bem que o Fernando estava no carro, porque eu realmente me senti muito, muito perdida naquele momento. Fiquei com medo. Fernando, qual é a sua opinião sobre o assédio? Com certeza é algo que tem que ser combatido, tem que ser denunciado sempre. A gente não pode se calar, não pode banalizar, não pode ficar normal. Eu mesmo fiquei nervoso, a vontade que deu era de ir para cima dele e tal, mas eu fiz o certo, eu saí do carro com ela e denunciei, acho que é isso que é o certo a se fazer. Bom, obrigado pela entrevista, espero que daqui para frente vocês possam ter uma viagens mais tranquilas, né, e mais seguras também. É com você, Ana e André, aí no estúdio do Infoco.
Muito obrigado pela participação, Fernando, Alessandra, e obrigado, Rael. Mudando de assunto agora, uma história que certamente vai fazer você se emocionar. É uma daquelas histórias de vida que parecem inacreditáveis, mas aconteceu com a Dona Maria. Nosso quadro Minha Vida Dava um Filme conta no episódio de hoje como Dona Maria conheceu o grande amor da sua vida, superou a dor da perda de um filho 2 vezes e deu a volta por cima em busca da felicidade. Nessa semana, o nosso diretor cinematográfico foi atrás da história de uma mulher que queria tanto ter um filho, mas tanto que demorou para conseguir. Maria do Rosário, 58 anos, moro Parque São Domingos, São Paulo. O dia que eu conheci o Nelson foi numa quinta-feira santa. Eu lembro que a minha cunhada Vilma levou ele até minha casa. Que ela sempre disse para mim, eu gostaria que você conhecesse meu irmão, eu falo muito de você para ele, falo que você é bonitinha. E na época a gente curtia uma banda de música, chama Os Monkeys. Eu curtia, tinha um seriado na TV e ele também curtia. Ele ia nos sebos da cidade e comprava LPs e levava em casa para a gente ouvir. E aquelas bobeirinhas de adolescente, apaga a luz, acende a luz, apaga a luz, acende a luz. Ele chegou bem perto de mim e deu um beijo no canto da minha boca. Aquilo me arrepiou o resto da semana. Muito apaixonada, muito insegura, ciumenta ao extremo. Ele já um pouco mais maduro que eu. Nos casamos em 1982, ele já formado, eu também, com casa comprada, casa mobiliada. 3 meses de casada eu engravidei. Eu casei em março, engravidei em junho, 1982, ano da Copa do Mundo. Tive o primeiro filho, voltei a trabalhar. Esse primeiro filho se chama Éder, por conta do jogador de futebol que atuava na seleção no ano de 82. Que era o ponta esquerda da seleção. Eu era apaixonada por ele. Éder Aleixo foi o camisa 11 da seleção brasileira de 1982. Ele era ponta esquerda e jogou os 5 jogos daquela Copa, marcando 2 gols. Um na vitória por 2-1 contra a União Soviética e outro na vitória por 4-1 contra a Escócia. Apesar da derrota por 3-2 para a Itália, até hoje a seleção de 82 é considerada a melhor seleção da história do nosso futebol. E se passaram 8 anos. O Éder foi filho único durante 8 anos, até eu resolver engravidar. Na época, a empresa começou a ir ladeira abaixo. Eu já estava cansada, as coisas já não iam muito bem. E eu falei, não, vou engravidar. Só que quando foi no mês de dezembro, comecei a ter umas cólicas, um sangramento. Fui levada para o hospital. Fiquei 1 mês de repouso, mas aí veio o aborto e perdi a criança mesmo. Foi muito traumático, porque eu queria tanto, demorou tanto tempo, que foi muito triste. Aí tentei novamente, perdi. Eu não me senti bem e fui na médica. Ela me fez um exame e disse, você está em trabalho de parto, o teu colo de útero está com dilatação. Me medicou e me mandou para casa. Mas naquela mesma noite eu comecei a ter contrações. O Nelson me levou para a maternidade e lá se foi mais um neném. Até que eu saí da empresa, mudamos de médico, engravidei, né? O Dr. João me fez um tratamento chamado cerclagem.
Na cirurgia, o colo do útero é reforçado com uma espécie de costura ou com uma fita especial, diminuindo as chances de aborto espontâneo. Eu tinha medo de perder esse neném porque 2 abortos no mesmo ano foi muito triste. E eu fiz repouso o resto da gestação, 6 meses de repouso, até nascer o segundo filho. José Luiz, em homenagem ao meu sogro, que sempre curtiu esse nome de José Luiz. Aliás, o Nelson, meu marido, não era para se chamar Nelson, era para se chamar José Luiz. Que os meus filhos sejam felizes. E eu também, né? Que eles se realizem na profissão, que eu continue trabalhando, que eu tenha saúde para continuar trabalhando. Espero ganhar a promoção na empresa, porque eu não quero ficar para sempre como recepcionista. É isso. Quero todos felizes e junto comigo, se possível, se eles quiserem. E na semana que vem, vocês vão ver a história aterrorizante de um vigilante de cemitério que passou cada coisa na profissão. Sensacional, parabéns Maria. Fiquem ligados, semana que vem tem mais. E agora chegou a hora de mostrar algumas das fotos que vocês nos mandaram pela hashtag da série Localiza Aí. E teve cada foto legal, vamos ver? Bom, a Marina Fonseca e galera em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. A Mãe Diniz está em Costa do Sauípe, mandou pra gente a foto. A Rosana Pereira no Leblon, Rio de Janeiro, aproveitando o sol. E também a Fabiana Fatobene, na Catedral Nacional em Brasília. Olha lá com as amigas, se divertindo. Temos também a Isabela Constâncio e namorado no Jardim Botânico em Curitiba. Local aí para os românticos apaixonados. E quem também participa é Manuela Moreira, lá de Campos do Jordão. Olha só que legal ela se divertindo lá. E a Débora Maria e também o namorado Everton Ross no Morro do Elefante, também em Campos do Jordão, aproveitando aí. E o Gabriel Rodrigues também não ficou de fora da 5ª Avenida em Manhattan, lá nos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. O programa de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais Localiza Aí, tem mais Minha Vida Dava um Filme, além de muita interatividade e outras novidades preparadas para você. Se você perdeu alguma parte do programa, você pode acessar o nosso portal em www.tvaimb.com/emfoco e rever tudo na íntegra. Uma ótima noite a todos e até a próxima. Boa noite, boa semana! Hoje é domingo, dia 4 de outubro de 2017.